Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo professor Rafael Santos e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre o metabolismo energético. Vamos indagar um pouquinho também de qual é o papel do metabolismo, entender o que é esse tal do metabolismo que é tão falado por aí em jornais, revistas, entre pessoas. Metabolismo lento, metabolismo acelerado, será que isso existe? Vamos trabalhar isso juntos. Bora lá? Então, o que é o tal do metabolismo energético? O panorama do metabolismo energético ele vai girar em torno da produção de energia. E essa produção de energia ela tem começo lá no seu processo digestivo, quando você consome um alimento, né? E ele passa por todo o trato digestório e existe um entrelaçamento com todo o processo respiratório, sistema respiratório, troca gasosa, tudo isso converte dentro do nosso corpo. Na aula de hoje não vamos aprender Na aula de hoje, não vamos aprender apenas como que a energia é produzida dentro da gente, mas veremos o como que existe essa produção em diversos tipos de contexto, tanto em alguns outros seres vivos, mas priorizando o como que acontece dentro do nosso corpo. Vamos lá. A primeira então pergunta é: o que é o metabolismo? O metabolismo ele é o conjunto de dois tipos de classes de reações químicas. O conjunto que eu vou chamar de reações catabólicas, que são caracterizadas como reações de quebra, e reações anabólicas, ou anabolismo, que são reações de construção. Vou dar um exemplo. Existe um tipo de medicamento, não é nem medicamento, mas de substância, que é aplicada para o crescimento de massa muscular de forma até mesmo ilícita, chamado de anabolizante, que tem diversos efeitos colaterais, mas o foco aqui é a palavra anabolizante. Esse tipo de medicamento, ele tem esse termo, possui esse termo, justamente pelo papel de construção de massa muscular que ele vai exercer dentro do teu corpo. Então, por isso que nós chamamos de anabolizante. Por quê? Porque ele vai priorizar o conjunto de reações que eu chamo de anabolismo para construir o quê? Construir a sua massa muscular. É claro, tem diversos efeitos colaterais, diversos problemas que podem causar, mas o interessante aqui é o fato dele construir massa muscular. Já o catabolismo, ele se dá quando você tenta quebrar moléculas. Por exemplo, quando você quer perder peso, quando você quer quebrar moléculas de células adiposas, né? Quebrar lipídios que estão presentes ali na célula adiposa, você vai priorizar nessa balança aqui de catabolismo e anabolismo a reação catabólica, que é uma reação de quebra, beleza? Ou seja, o anabolismo é um processo que envolve você construir moléculas. Então, essa construção de moléculas vai demandar energia, então seu corpo precisa de energia. E como é uma reação química, ele vai precisar de substrato. Então, você tem substratos que vão ser utilizados ali para uma reação química. Beleza? Então, no caso de proteínas, você tem aminoácidos que serão utilizados para a construção proteica. Já em processos catabólicos, você tem reações que vão priorizar a quebra de moléculas complexas, como é o caso do lipídio. E quem é a grande organela que participa de todo esse processo? É a mitocôndria. A mitocôndria ela está presente no processo de respiração celular do tipo aeróbica, que é a nossa respiração celular. No processo aeróbio, você vai utilizar o oxigênio para fazer parte de toda uma cadeia de reações que vai produzir energia. Já no processo anaeróbio, você não utiliza o oxigênio. Você não depende do oxigênio, ok? Existem algumas leveduras que têm um processo ali facultativo, né? Que é muito utilizado no laboratório e tudo mais, mas para fins didáticos eu separo nesses dois grupos, tá? Então agora vamos passar por uma visão geral sobre a produção de energia que acontece em diversos contextos, priorizando sempre o corpo humano.
Para a produção de energia, existe uma molécula muito importante, também conhecida como moeda energética, chamada de ATP. E ela tem esse apelido de moeda energética porque no momento que ela é produzida, ela vai ser utilizada. Você não armazena ATP, você armazena moléculas que vão ser utilizadas em momentos oportunos para que você consiga produzir o ATP. Então, a energia que está rodando em nosso corpo depende muito de uma molécula chamada de ATP, que é composta em 3 subgrupos. Uma base nitrogenada, que nesse caso aqui é a adenina, a ribose, que é um açúcar, e um grupamento fosfato, muito importante na parte energética dessa molécula, ok? Lembrando que é uma molécula extremamente energética, quimicamente falando, ela é extremamente energética. E o fato dela ser extremamente energética contribui para que ela seja muito importante no processo de metabolismo energético. E eu gostaria de enfatizar que existem etapas comuns em diversos tipos de cadeias de reação que vão levar à produção energética. E vamos entrar agora num bloco de processos aeróbios, tá? Vamos trabalhar o como que acontece toda a respiração aeróbia, o como que é utilizado o oxigênio nesse processo, mas principalmente focaremos na produção de ATP. E aqui vou deixar já uma nota muito importante, tá? Tradicionalmente os livros didáticos colocam com 3 fases, as fases da respiração aeróbia, tá? E eu encontrei um livro bem interessante, chamado Campbell, de bioquímica, que ele traz ali uma fase intermediária entre a glicólise e o ciclo de Krebs, e que eu gosto muito de abordar quando falo sobre esse assunto, porque eu acho que torna todo esse processo um pouco mais didático, tá? Então, eu trabalho a partir do Campbell, tá? Que é um livro de bioquímica, e ele utiliza 4 fases na respiração celular aeróbia, sendo a primeira fase a glicólise, a segunda fase a fase intermediária ou preparatória para Krebs, o ciclo de Krebs e a cadeia aceptora de elétrons ou cadeia respiratória, tá? Então são 4 etapas. A primeira delas, a glicólise, que é comum não só na respiração aeróbia, mas também na aeróbia. A glicólise é a quebra da molécula da glicose, que possui 6 carbonos, e essa quebra é pela metade, liberando energia na forma de ATP, tá? Ela também pode liberar energia na forma eletrônica, no sentido de elétrons. E aí existe um carinha, um ator muito importante, chamado de NAD. O NAD vai sequestrar esse elétron e vai se transformar em NADH, tá? Por isso que eu vou chamar o NAD, assim como uma outra molécula que veremos à frente, chamada de FAD. Vamos chamar os dois de aceptores de elétrons, tá? Sequestradores de elétrons. Eles vão pegar esses elétrons livres e vão carregar esses elétrons, tá certo? Não carregar de carga, mas de transportar esses elétrons. E todo esse processo de glicólise, ele tem uma produção total de 4 ATPs, mas ele tem ali um saldo energético de 2 ATPs. Por quê? Porque para esse processo de quebra acontecer, eu também gasto 2 ATPs. Então, 4 menos 2, 2. Ou seja, o saldo energético da glicólise são 2 ATPs. E aí entramos na fase intermediária. E por que essa fase intermediária ela é importante? Porque o fruto da quebra do ATP... E aí entramos na fase E o fruto da quebra da glicose é o famoso piruvato, tá? E aí, pensando nesse piruvato, vamos para a próxima etapa, que é a fase intermediária. E por que essa fase intermediária ela é muito importante? Porque é nessa fase que você tem a conversão do piruvato para uma molécula que a nossa mitocôndria, a grande atriz, a membrana plasmática dela, consegue reconhecer essa outra molécula que será produzida a partir do piruvato. Porque o piruvato, por si só, não consegue entrar sozinho dentro da nossa mitocôndria. Por isso tem esse processo de conversão. E aí, como que acontece essa fase intermediária? Ela acontece através de uma reação química que vai retirar um dos carbonos do piruvato, liberando o dióxido de carbono e também produzindo mais NADH, porque nessa quebra você acaba também produzindo elétrons que serão sequestrados
por um outro NAD, tá certo? E o produto final é a acetil-CoA, ou acetilcoenzima A. E aí chegamos, por fim, no ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs tem dois momentos muito importantes que eu gostaria de destacar aqui, tá? O primeiro é a formação do citrato pela entrada do acetil-CoA, que eu falei, né, ali dentro da mitocôndria, que vai ser recebido pela matriz mitocondrial, que é o equivalente ali ao citoplasma da mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria ela já foi uma bactéria incorporada, né, lá no processo da teoria endossimbiótica, mas isso é um outro assunto. Mas o importante aqui é perceber a região, tá? Então, o acetil-CoA vai ser recebido pela mitocôndria e vai se transformar em citrato dentro da matriz mitocondrial, tá? E aí, lembra que eu falei que é acetil-CoA, acetilcoenzima A? Nesse momento o citrato é formado e a coenzima A é liberada para voltar lá para a fase intermediária para dar prosseguimento naquela conversão de novos piruvatos que estão sendo fabricados. E aí, é nesse ciclo que você tem 8 hidrogênios liberados reagindo com NADs e FADs, produzindo NADH e FADH, e a produção de 2 ATPs que acontece nesse ciclo, cada ATP para um piruvato. E o que é esse tal do ciclo de Krebs? É o ciclo de diversas reações cíclicas, como diz o nome, tá? Que acontecem dentro da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial. Após o ciclo de Krebs, você tem a cadeia respiratória. O que é essa cadeia respiratória? É um conjunto de proteínas de membrana que estão lá na mitocôndria, tá? Lá nas voltinhas, naquelas dobrinhas da mitocôndria, que eu vou chamar de cristas mitocondriais, e que vão fazer a conversão de NADs e FADs em ATP, e é isso que é o mais importante. E ela vai converter NADH e FADH através de uma enzima chamada ATP sintase. Essa enzima ATP sintase, ela funciona mais ou menos na mesma lógica de uma hidrelétrica, tá? Por isso que eu botei uma hidrelétrica na figura anterior. Por quê? Porque ela converte energia cinética em energia na forma de ATP. Por isso que o nome é ATP sintase. Ela gira, literalmente ela gira dentro da mitocôndria, tá? E tudo isso acontece por conta de uma cadeia de reações que eu vou chamar de sequência de fosforilação oxidativa. E ela tem esse nome oxidativa porque ela vai utilizar o oxigênio em todo esse processo, tá? E até por isso que essa respiração é uma respiração aeróbia, tá? É aqui que eu estou utilizando o oxigênio, tá certo? Aí você fala, professor, o que isso tem a ver com respiração? Porque o oxigênio que nós respiramos, nós estamos utilizando aonde? Aqui. E aí nós liberamos o gás carbônico por causa da fase intermediária que nós vimos. Olha só, voltando aqui rapidinho. Tá vendo? Aqui o gás carbônico sendo liberado, beleza? Então, a gente libera gás carbônico e a gente respira o oxigênio. Por quê? Porque nós vamos utilizar o oxigênio na cadeia respiratória, tá? E é aqui nessa cadeia que você tem a entrega dos NADH e FADH. Eles vão entregar esses elétrons que vão fazer com que haja o bombeamento de íons de hidrogênio, tá? Mas o que eu quero frisar aqui é que cada vez que isso acontece, cada entrega que acontece, você tem a conversão em uma quantidade específica de ATP, tá certo? Por isso, eu posso resumir essa lógica nesse slide aqui, ó. A cada NADH que está entrando, eu produzo 3 ATPs na minha ATP sintase. Cada FADH que entra, eu produzo 2 ATPs na minha ATP sintase, tá? E isso vai me gerar, no final do dia, o saldo energético, que é o somatório de toda a energia produzida durante todo o processo de respiração aeróbia. Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui. Na glicólise, eu produzi 2 ATPs e também produzi 2 NADH. Na fase intermediária, como eu frisei, você tem a produção de 2 NADH. Por quê? Porque cada NADH tem a ver com um piruvato que está sendo convertido em acetilcoenzima A. Beleza? No ciclo de Krebs, eu produzo 2 ATPs, de novo, 1 para cada piruvato. Tem a produção de 6 NADH e 2 FADH. Ok? Na cadeia respiratória, temos que lembrar que cada NADH está gerando 3 ATPs
e cada fase de H está gerando 2 ATPs. Fazendo uma conversão na ponta do lápis, você tem o seguinte, ó. Na glicólise, então, levando em consideração a conversão dos NADs e FADs em ATP, você tem a produção de 2 ATPs mais 2 vezes 3 ATPs, que tem a ver com a minha produção de NAD. Tá vendo aqui? Então, 3 ATPs. Então, 2 mais 6, eu tenho 8. Na fase intermediária, 2 vezes 3, 6. Ciclo de Krebs, se eu somar tudo, dá 24. E na cadeia respiratória, se eu fizer o somatório geral de todas as etapas, eu vou ter 38 ATP. Ou seja, o que eu quero mostrar nessa aula? Que todo o metabolismo energético depende da produção dessa molécula ATP. E o que você precisa de diversas etapas que passam desde o citoplasma da célula até a mitocôndria, regiões diferentes da mitocôndria, tá? Matriz mitocondrial, crista mitocondrial e uma conversão em ATP, que é a nossa moeda energética. E é a partir desse ATP que nós utilizamos energia em diversos processos metabólicos no nosso organismo, tá certo? E aí que entra a questão, né, do metabolismo rápido, lento, né? Na verdade, tudo isso são ideias, são conceitos popularmente conhecidos, mas que não são necessariamente científicos, tá certo? São apenas formas didáticas de tentar passar para a população o como que algumas pessoas têm uma tendência mais a catabolismo, a quebra, e a anabolismo, tá certo? Porque para construir e quebrar, você tem a participação da energia. Para construir, você gasta energia. Para quebrar, você libera energia. Então tem mais a ver com essa balança de anabolismo e catabolismo do que necessariamente o metabolismo rápido da pessoa ou o metabolismo lento da pessoa. Espero que tenham gostado da minha aula. Estou aqui para qualquer informação. Precisando de mim, só entrar em contato, tá? Me chamo Rafael Santos e agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigado.